Está entrando no ar o programa Eco Axé. Você está sintonizado em um espaço único, espiritualidade e cultura, onde a ancestralidade se faz ouvir e a tradição pulsa forte. Convidamos você a ecoar conosco, apresentado por Yalorixá Elida de Oiá. Este programa é a voz da ancestralidade que ressoa no ar. Aqui celebramos as tradições afro-brasileiras, compartilhando reflexões, músicas e saberes que fortalecem a nossa identidade. Participe da nossa roda de saberes, ouça o som do terreiro e se conecte com a sabedoria ancestral. O Eco Axé é mais que um programa, é um movimento de valorização e resistência. Prepare-se para embarcar nesta jornada. Deixe o axé vibrar em sua vida, porque o programa Eco Axé está no ar. Todos em casa. Voltou? Boa tarde a todos, Ecaçã e a Yalorixá Elida de Oiá, iniciando mais um programa Eco Axé, a voz da ancestralidade que ressoa no ar. E é com muita alegria que eu estou aqui hoje. Sejam todos muito bem-vindos e não deixem de acessar o www.radiotropicalwebbrasil.com.br para que vocês possam assistir a nossa TV web, né, ao vivo agora aqui conosco. Corre lá e acesse, viu? Não fique só ouvindo. E também vocês podem mandar as suas mensagens, suas sugestões, seus pedidos para o 21 97159 1211. Esse é o telefone de contato aqui da Rádio Tropical Web Brasil, onde o pessoal da equipe ali da produção vai estar pegando a pergunta de vocês e nós vamos estar respondendo essas perguntas no próximo programa, ou o nosso convidado, tendo um tempo, a gente abre uma live depois para poder responder essas perguntas, tá bom? Então não deixem de mandar suas perguntas, sugestões, o que vocês querem ver aqui no programa, se vocês estão gostando. Eu quero agradecer muito em falar sobre isso a audiência do programa passado. Eu recebi todas as mensagens com muito carinho e prometo respondê-las, tá? Com tempo. Então não deixem, tá? Vocês conectados no mundo e o mundo ligado em vocês aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Então hoje, né, estamos iniciando mais um encontro de palavra, escuta e axé. E nessa semana em que o mundo volta seus olhos para celebrar o Dia das Mães, queremos abrir esse espaço reverenciando não apenas as mães de ventre, mas também as mães de caminho, as mães de axé, as mães de cuidado e de formação. Hoje queremos render homenagem às grandes mães, as mães Equedes, né, as Ujubonãs, a Iaquequerês, todas as mães que estão ali servindo ao axé, as mulheres que sustentam a continuidade da tradição, que guardam o fundamento, que acolhem, que corrigem, ensinam e fortalecem. São elas que muitas vezes seguram o invisível para que o visível permaneça de pé. Mãe é origem, mãe é permanência, mãe é fundamento. E dentro das tradições ancestrais, o princípio materno não se limita ao sangue. Ele se manifesta no cuidado, no ensinamento, na proteção, na construção do futuro. E é nessa energia de ancestralidade, cuidado e continuidade que recebemos hoje o Rick Xavier, que é artista, multilinguagem, professor, produtor, mobilizador, articulador e gestor cultural. Quanta coisa ele faz, né? Do Fogo de Oxum, ele é o Jubonã, né? Qual é o nome da sua casa? Ilê-Axé Oiá-Inã, do nosso lindíssimo pai Diego de Oiá, que já esteve aqui no programa, que tem um programa também, Orumaê, né? Então, ele é o grande braço aí do pai Diego, ele vai contar tudo aqui para vocês. E ele vem para formar, para sustentar, né, o caminho dentro e fora do axé. Diretor e idealizador da Escola Comunitária de Artes Papo de Laje. Atua na gestão de espaços de acolhimento, educação e arte. Mobilizador, educador do Galpão Bela Maré e professor da Escola Livre de Dança da Maré. Constrói sua pesquisa a partir da memória, da identidade, da história e da ancestralidade.
criador do Ori Dourado, desenvolve práticas de cuidado físico, mental e fortalecimento pessoal e social. Sua caminhada também atravessou o mundo, integrando por 8 anos a companhia de dança, levando sua arte para diversos países. Hoje vamos falar de arte, vamos falar de espiritualidade, de memória, de corpo, ancestralidade, cuidado e transformação. Seja muito bem-vindo, Rick. O axé está no ar com você, a sua bênção. Abençoe, bênção. Oi, abençoe. Pode se apresentar, fique à vontade. Boa tarde a todos, eu sou Rick Xavier. Como já bem apresentado aqui, né, para nossa mãezinha aqui na tarde de hoje. Estou muito feliz, agradeço pelo convite. Também aqui peço bênção, né, a todas as nossas mães que fazem sim uma construção muito positiva na nossa trajetória. Então, se eu estou aqui hoje é porque as minhas mães, sejam elas espirituais ou carnal, né, me apoiaram de alguma forma para que eu conseguisse ser a pessoa que eu sou hoje, o artista, o educador, enfim, e aí as multifacetas que eu tenho na vida de Axé. Ele é um homem de Oxum. Olha como o Oxum é potente na sua vida, sim, né? Sou da fama de Oxum, né? E como foi dito, eu sou hoje o Bonando Ilha Xoiainã, Babadiego de Oiá, né? Ali Bento Ribeiro. Então essa fase também da minha vida, né? Essa construção, né? Da chegança da espiritualidade na minha vida foi muito forte, né? Então me encontrar enquanto da fama de Oxum, dessa Iá tão grandiosa que cuida, que é mãe, né? E que me fez também se tornar um pouco cuidado através da maternidade de axé, né? Dentro desse cuidado. Que lindo, porque ele vai falar um pouco aqui sobre o cargo que ele ocupa, né? Sobre o posto que ele ocupa, que é de grande responsabilidade dentro do Candomblé. Ele vai falar o que significa daqui a pouquinho para vocês. A gente vai seguir aqui a nossa pauta direitinho, para a gente não se perder, mas ele vai falar da importância que é e da responsabilidade que é ser um homem de Oxum, estar ali educando, formando novos neófitos, né? novos vodunças, novos iaôs, novas pessoas no Candomblé, cada um com a sua cultura. É muito difícil, né, pai? Então um cargo assim, importantíssimo dentro do Candomblé e que requer muita responsabilidade. Eu quero entender como que o Rick consegue se dividir entre o trabalho dele com a parte espiritual, porque você faz muitas coisas, né? Faço. O dia começa às 6 da manhã e ele termina assim mais 11 da noite. Você é muito determinado, pelo que eu vejo dentro do seu currículo, dentro de tudo que você faz, porque eu te acompanho na rede social, e você também é muito disciplinado, né? Eu tento ser, pelo menos, né? Dentro da rotina, quase que me força a ter uma disciplina muito rígida, né? Para conseguir ser responsável com todo mundo como eu comprometo, com os locais que eu ocupo, com os projetos que eu me dedico e desenvolvo na minha trajetória. Acho que eu tenho um objetivo que é criar projetos e espaços com afeto. E trabalhar com afeto é muito difícil, né? Porque você afeta e é afetado o tempo inteiro. Então, como que a gente faz isso, né? É verdade. E como começou a sua caminhada na arte, Rick? Olha, minha primeira experiência que eu entendesse que era arte, de fato, foi na escola pública, numa escola chamada Operário Vicente Mariano, que é um CF de escola municipal. Então tinha um professor de espanhol que tinha feito dança e começou a dar aulas de dança pra gente. E aí eu tive a primeira experiência com a dança. Depois disso eu vou pro Balé Brasil, da Ilha do Bom Jesus, que é um balé do Exército Brasileiro, que eram para as filhas dos comandantes, mas eu acabo indo para lá com um convite da professora de balé e fico ali numa trajetória muito bonita. E vou me entendendo na dança, né? Então a dança foi o primeiro lugar que eu me encontrei na arte, né? Gostava de dançar, gostava de ver o que era dança, as formas de dançar no mundo. Então eu fui alimentando cada vez um pouquinho mais, assim, o que eu queria com a arte, sem saber de fato o que a arte poderia me proporcionar, para onde ela poderia me levar. E aí já na escola pública, já no ensino fundamental, eu viajei para o México para o encontro de danças ibero-americanas. Foi a primeira experiência de viajar, assim. Que legal, pro México, hein? E menor de idade, então eu fui sem meus pais, com toda uma autorização, né, deles com a escola. E aí fui representar a escola fora do país. Então foi a primeira experiência, de fato, que falou assim, pera, a dança me traz alguma coisa aqui que não é o que eu imaginava, talvez seja algo a mais. E aí daí eu não voltei mais, né? Que legal, muito legal. Parabéns aí pela sua trajetória na arte, na dança, muito lindo. Como a Maria atravessa a sua identidade, Rick?
Então, eu comecei de fato a entender a arte, né, como algo revolucionário dentro da Escola Livre de Dança da Maré, que é uma escola que funciona no Centro de Arte da Maré, uma parceria entre a Rede de Desenvolvimento da Maré e da Lia Rodrigues Companhia de Dança. Essa escola funciona com 2 núcleos, núcleo 1, que são aulas abertas ao público, né, de forma muito aberta e voluntária, quem quer se interessar pode fazer, e tem o núcleo 2, que é a formação continuada, que funciona de segunda a sexta, sempre à tarde, né, de 2 às 5. Eu fiquei nessa imersão de formação em dança, de segunda a sexta, e fui entendendo a magia da dança ainda mais, né? Que tinha como entrar na universidade, que existiam companhias de dança, que tinha como ter outros espaços que a dança poderia também ser fomentada de diversas formas. Então ali eu comecei a entender a importância da dança, da arte, a importância da arte nesse desenvolvimento da pessoa, sabe? Dessa visão de mundo, perspectiva de mundo. Então, a partir disso, eu entendi que a arte ela é um fator muito importante, não para mim, mas para a sociedade como um todo, né? Que lindo, muito lindo o seu trabalho. Eu acompanho lá, fiquei apaixonada. Eu preciso levar lá na rádio para poder mostrar o seu trabalho para o mundo inteiro, porque e lá vocês recebem algum tipo de doação, de ajuda para o projeto, precisa de algo para te ajudar nesse projeto todo, Níquel? Então, todos os projetos que eu acabo desenvolvendo, hoje a gente tem o coletivo Papo de Laje, que é o coletivo que eu tenho com outros artistas educadores da Maré, mas eu acabo assinando enquanto diretor-geral e idealizador do projeto, e aí divido essa direção com outras pessoas, né, Galu, que é diretora pedagógica, Centa Silva, que é diretora artística, e outras pessoas que trabalham de forma voluntária, que a gente chama carinhosamente de Lajeades, porque começou na Laje, então a gente chama de Papo de Laje, e hoje se tornou um coletivo aí que atua com arte e educação no território da Maré, mas em relação com outros territórios. A gente tenta investir sempre nos editais que são abertos, né? Sim. Então a gente vai concorrer nos editais, mas quando não tem edital, a gente acaba tentando de alguma forma desenvolver uma forma de continuar ali desenvolvendo as propostas. Então normalmente, como agora, que é a Escola Comunitária de Arte da Maré, está funcionando sem nenhum investimento. Então são professores, educadores voluntários, a direção é voluntária. Caramba. O espaço também é um espaço que a gente está fazendo uma ocupação, então é um espaço que a gente entrou, reformou, fez uma parceria para poder conseguir ter um espaço para desenvolver a escola, mas tudo isso com R$0 em caixa, com um sonho, desejo, uma galera aí que tem muita muito força desejo, de vontade, né? Muita. E é isso que a gente precisa correr atrás, buscar, né? Os editais são muito difíceis, né? Requer uma organização muito grande, uma dedicação. Então você está aberto para essas ajudas, para apoiadores, para patrocinadores. Depois ele vai deixar o contato dele lá da Maré, né? Sim. E do Papo de Laje, para que vocês possam, quem também quiser se doar, né, para estar lá. E quais são os tipos de conversa, de rodas de conversa que vocês fazem lá? É só de dança, voltado para a arte, ou tem todos os segmentos? Assim? Todos os segmentos. A gente começou com a dança e hoje a gente pega a arte como um chão para ser pisado, né? Assim, para ser pisado no sentido de fortalecer as nossas trajetórias. Então tem pessoas da música, pessoas do teatro, pessoas da leitura. Então a gente tem desde pessoas formadas em biblioteconomia, né? Tem uma bibliotecária maravilhosa que é a Sandra Santos, que está com um projeto que a gente está desenvolvendo de criar uma estante literária para as crianças voltada para questões afrocentradas, para pensar toda essa referência também para o território. Tem outros coletivos também que desenvolvem esses projetos, mas o coletivo vem fortalecer ainda mais nesses projetos, como por exemplo tem um que se chama Leituras na Favela, que é do Anderson Olli com Camila, que são amigos queridos, que estão aí muito próximos e que a gente tenta sempre criar uma ponte. São escritores independentes? Escritores independentes também, mas a gente tenta fazer essa parceria, né, entre as editoras grandes, né, para conseguir esse material, mas também com escritores independentes também. Olha, eu tenho uma parceria com a Onira Editora, não sei se você já viu ela no mercado. Já vi. Depois vou falar com eles, para ver se o que a gente consegue lá, né, com a Onira Editora, para apoiar, para estar lá também trazendo visibilidade, trazendo apoio para esses escritores independentes, né? Porque a editora é tão importante também para direcionar, para propagar, né, para trazer a visibilidade que eles precisam, para vender o livro, porque às vezes você escreve um livro e ele fica ali, ninguém tem conhecimento, fica entre a família, entre os amigos, e poder levar isso além, né? Sim. A lida da Maré, para que conheçam de fato essas histórias, é maravilhoso. A editora, ela
ela serve para isso. É claro que ser independente é muito bom também, né? Mas ter uma ajuda também é maravilhoso, né, Henrique? Então, Olíria Editora, ó, se estiver me assistindo aí, vamos ver, vamos lá conhecer esse projeto lá na Maré, Papo de Laje, ver tantos artistas, né, disponíveis lá pela arte, pela cultura, e existe toda uma organização, né, Henrique? Existe uma organização que é basicamente feita em milhões de documentos, né? Acho que é isso, como a gente trabalha com pessoas voluntárias, para conseguir fazer a coisa acontecer, a gente organiza da melhor maneira para todo mundo, porque todo mundo tem seus trabalhos pessoais e dedica um pouco do tempo para o coletivo Papo de Laje. E aí como que a gente faz isso? Organizando um cronograma para que todo mundo consiga atuar sem atrapalhar suas agendas pessoais. Acaba que eu acabo dedicando um pouco mais do tempo, porque quem está ali na direção geral sou eu, então eu fico ali nessa organização mais geral, mas conto com pessoas assim muito talentosas, dedicadas e que assim dedicam literalmente. Inclusive agora está funcionando a Escola Comunitária de Arte lá na Maré, nesse exato momento, com aula de contação de história e teatro interativo. Então, mais ou menos aí são contemplados na escola agora 450 crianças. Que legal. E é isso que vai salvar, né? Porque a gente vê a violência. Ontem mesmo na Maré teve um problema muito sério lá, né? Uma operação, não foi isso? Isso. Esses conflitos armados, né, eles é uma realidade para a cidade do Rio de Janeiro como um todo, mas para o território de favela assim, é muito mais específico, né, a forma que é abordado, como acontece. E o que a gente vem trazendo é mais os dados dos impactos que isso acontece dentro do território, né? As escolas que são fechadas, as clínicas de saúde que são fechadas, as pessoas que não conseguem trabalhar e também são impactadas na sua vida pessoal, enfim, fora a saúde mental também das pessoas, porque é isso. Está num território que tem muitos moradores, né, com vivências diferentes, que vêm de diferentes lugares da cidade. Então não tem como a gente centralizar num único tema, né? Ou falar que todo mundo é uma única coisa, né? Entendi. E aí vocês fazem esse trabalho também de comunicação, informação, levar para eles cultura, para que eles não caiam também dentro desse formato que dentro das comunidades, né? Eu costumo falar sobre a caixa de sapato, né? Entregam para a galera da favela uma caixa de sapato e dizem aqui é seu universo. Mas eles esquecem que a gente não pode conseguir abrir essa tampa da caixa de sapato. E quando a gente abre essa caixa, é quando a gente descobre um mundo. Foi assim comigo, né? Eu ia falar agora, foi assim com você. Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar numa companhia internacional durante 8 anos, viajar por mais de 30 países, sabe? Como que hoje eu estaria desenvolvendo um projeto como o Coletivo Papo de Laje, tendo uma escola comunitária de artes. Não imaginaria, por exemplo, que eu estaria num lugar assim, de ocupação onde eu estaria propagando e articulando e fazendo gestão da cultura e da arte de alguma maneira, na minha visão, enquanto morador de favela, enquanto artista favelado, porque parece ser um lugar tão ruim quando é colocado em pauta, mas acho que é um motivo de orgulho, né? Com certeza. Eu dizer que eu vim da Maré, que eu ainda estou na Maré atuando, desenvolvendo projetos de arte e que eu acredito muito para além da potência, eu acredito nessa semente que diariamente é plantada e tem coisas que a gente nem vê agora, né? Talvez eu seja uma semente de baobá plantada muito lá atrás pela minha avó, pelas minhas ancestrais assim, que vieram antes de mim. Com certeza, que responsabilidade, né? Responsabilidade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é... Peraí que eu me perdi um pouquinho aqui na nossa pauta, desculpa. O que é um corpo terreiro para você? Um corpo terreiro, ele é formado de memória, né? Uhum. Então, todo mundo tem memória, seja boa, ruim, seja curta ou longa. Então, o corpo terreiro é esse corpo que vivencia, né? Que tem essa experiência que transforma numa corporeidade, que é a idade do corpo, né? A corporeidade de uma criança de 1 ano não é a mesma de uma pessoa de 30 anos. Eu digo pela minha experiência. Com 1 ano eu tinha uma outra perspectiva de mundo infantil, de como eu poderia acessar esse universo, e com 30 anos eu percebo que meu corpo é outro, a forma de lidar com as situações, e isso tudo gera memória, né? E como que isso é colocado? Ele é registrado como se fosse uma marca mesmo, a pele, que a gente cria sobre a nossa musculatura, sobre o osso, sobre também o nosso lado espiritual também, é como se fosse uma grande camada que a gente cria. Então esse corpo terreiro é esse entendimento das memórias, do que você constrói com isso que todo mundo possui, que é um corpo, que está aí no mundo, que está nas relações, que está nos encontros.
está nos afetos e desafetos, que está dentro dos terreiros e fora deles, na nossa vida pessoal em casa, sozinho ou com os outros, enfim, acho que o corpo terreiro é isso. Que lindo, viu, gente? Façam dança, procurem aqui o Pai Rick para ele poder trazer para vocês também essa sensibilidade e essa cura, né? A arte pode curar? Você acha que a dança cura, a arte cura? Eu super acredito nisso porque a dança e a arte me cura todos os dias. A gente vive num país, numa cidade, num mundo que tem causado muitas coisas na gente, né? Muitas dúvidas. A gente sempre tem que ser melhor, estar bem para tudo o tempo inteiro. E aí a dança às vezes faz a gente lembrar que a gente não precisa estar bem o tempo inteiro. A gente precisa sim ter atenção ao que é mais valioso, que é o nosso corpo. Eu tenho uma turma, eu tenho um projeto também, mais um projeto que é de ritmos, que é uma aula de dança para pessoas de 40 a mais. É formado por mulheres do território da Maré, que me encontram de segunda a sexta, de 8 às 9 da manhã. E eu sempre faço um convite para elas que não é comigo. Eu falo, de 24 horas do dia, vocês estão aí fazendo um compromisso, né? Firmando um compromisso com vocês, não comigo. Eu dou acesso, eu abro aqui o espaço, dou a aula, mas vocês se comprometem a ter 1 hora do dia de vocês para vocês dançarem com vocês, para mexer o corpo de vocês, mexer os pensamentos através da dança. Eu acredito muito nisso, que já são 3 anos esse projeto que eu estou desenvolvendo na Maré, e eu vejo que cada vez mais as pessoas vão mudando e os retornos são valiosos, assim, sabe? Desde pessoas que não estavam saindo de casa, ou pessoas que não estavam mais sentindo autoestima, ou que nunca tinham dançado e agora falam, ei gente, aprendi a dançar com o Rico. Eu falei, não, a dança estava aí o tempo inteiro, a gente só não deu play na música para começar a dançar. Então eu acredito que é um lugar de cura, né? É um ritual. Quando você se move, o mundo move com a gente consequentemente. Quando a gente para, o mundo também ele continua em movimento, a gente que decide parar. Então o movimento está em tudo, tá até nos lugares que a gente acha que parou tudo, está em movimento. Então a dança ela vem curar nesse sentido, né? De mover o que está parado e também parar às vezes o que está em movimento, precisa de calma e tempo para as coisas se assentarem. É verdade. E como a arte salva a vida na favela, Rick? Eu acredito que a arte sozinha, ela não é uma coisa de salvar, né, salvar a vida na favela. Eu acho que a arte, ela liga muitos fatores que são importantes para uma pessoa que mora no território de favela. Então a arte junto com a educação, junto com a saúde, junto com o direito à segurança alimentar, o direito à segurança também pública, tudo isso é um conjunto. A arte ela só facilita a junção dessas camadas, porque a arte é mais flexível, é mais maleável. Ela é feita água na cachoeira, ela dança entre as pedras, ela passa por cima das pedras, mas sem machucá-las, ela vai ali dançando entre as pedras. Eu acho que essa visão da água da cachoeira me diz muito como que a arte ela se coloca dentro do território de favela, mas também no mundo, né? Ela vai dançando ali nas brechas, entre as coisas, entre as pedras, por exemplo, que colocam no caminho, ela fala, opa, vou continuar, e continua no fluxo. A cachoeira não volta, né? Então a arte ela não volta, a arte ela segue em fluxo assim constante. E trabalhando, construindo, encontrando, estando presente. É isso, desde os momentos mais difíceis até os mais alegres, né? Como a vida. Verdade. E quando que entra a espiritualidade na sua vida, a partir do seu trabalho, né? Quando você, lá jovem, quando você iniciou a dança, você já era da espiritualidade, já praticava a espiritualidade? Não, eu era católico, era da igreja católica, minha família é católica. Eu estava já quase para ir para o seminário menor, para me tornar padre. E aí alguma coisa mudou em mim ali, por uma questão de... Eu sempre fui muito fiel aos meus sentimentos, então eu sempre tentei ser mais lúcido comigo, apesar de difícil, mas aí eu entendi que não era para mim. Conversei com os meus pais, que sempre foram muito meus amigos, né? Minha mãe e meu pai, né? Regina e Ricardo, que sempre lutaram, assim, né? Atuaram. Meu pai é serralheiro, minha mãe ajudante de casa, né? E aí sempre fizeram que a educação fosse um lugar muito importante para mim. Então eu tinha que estudar, eu tinha que ser fiel aos meus sonhos, meus desejos, às minhas lutas.
Então eu entendi que não era para mim, saio da igreja católica, depois de 3 anos eu fico muito doente, né? E aí vem a pandemia depois com isso, para gravar. Mas antes da pandemia eu fico muito doente, não sabia mais o que fazer, então meu parceiro, que é um amigaço, que é o Andrei Silva, me leva para várias religiões, me leva para todas as igrejas, tudo que era possível, para o médico, e nada resolvia, até que uma amiga, que é uma amiga de infância, que é a Negalu, ela indica de ir para o terreiro, e aí me levam para o terreiro do Baba Diego Joiá, que é meu pai. E aí, chegando lá, ele já me dá um ebó, já faz todos os procedimentos específicos para poder me ajudar, do que ele achava importante naquele momento. E a partir dali, nasce uma luz dentro de mim que eu nunca tinha enxergado já, sei lá, 20 anos da minha vida, né? E aí eu comecei a entender melhor. Então fui ali numa gira dos vovôs, então fui ali na gira de Preto Velho, depois fui voltando, depois fui convidada a entrar na casa, né, pelos caboclos, e fui me entendendo ali também. Então eu fui encontrar o axé muito tarde, assim, né, tarde da minha visão, mas quando eu vejo, assim, foi no momento certo, da forma certa, e por uma questão de saúde também, eu tive que me iniciar, e eu acho que foi a melhor escolha que eu pude ter feito na minha vida. Foi um renascimento, um reencontro, né? Um reencontro. E como você é muito dedicado, você conseguiu conciliar, né, essa parte espiritual. Sim. Como que é esse dia a dia aí no terreiro? A gente acabou de sair de uma função, né, que foi as Águas de Oxalá, que foi uma função muito bonita, difícil, porque o Oxalá, como todos os orixás, são muito exigentes, né? Mas para o Oxalá também honra muito os filhos que se dedicam para ele. E assim, foi uma função muito bonita. Foi 7 anos da minha irmã, né, que dividia também esse lugar do posto de Ojubonã no Ilhéu e Ainã. Então foi um momento muito de emoção. Ao mesmo tempo eu trabalhei enquanto Ojubonã, porque tinha um filho de Oxalá para ser iniciado, ao mesmo tempo tendo que estudar, ir para a faculdade, ao mesmo tempo tendo que trabalhar, ao mesmo tempo dormindo no barracão todos os dias, deixando minha casa, né, minha vida pessoal um pouco reclusa nesse sentido. Mas eu acho que eu fui aprendendo como me dedicar, né? Como eu consigo me dedicar para a minha vida pessoal, para a minha vida religiosa também. Como eu consigo ser respeitoso com os dois lugares. Então, eu aprendi que a gente doa o que a gente tem, né? Então eu estou doando e trocando aquilo que eu tenho dentro de mim. Então talvez a minha dedicação venha daí, desse amor que eu acabei criando, não só pela religião, mas também pela minha família de sangue e também espiritual, que me fez entender ali como que eu faço, né? Será que hoje eu vou de BRT? Será que hoje eu vou de moto Uber? Não tem dinheiro, mas vamos correr de BRT para chegar mais rápido? E deu certo, tem dado certo até hoje. Eu acho que uma das surpresas que eu tive foi muito novo de santo, né? Oxum e Oiá me convocarem belamente para ser Ojubonã do Ilhéu e Ainã, né? Eu me senti zero preparada, eu falei, gente, o que elas estão fazendo isso comigo? Mas eu entendi que elas viam à frente, né? Elas sempre estão olhando à frente. Elas me olham e já sabem muito mais à frente o que está na minha trajetória, no meu caminho. E eu acho que até então tá dando certo, né? E é uma responsabilidade enorme. Explica para os nossos ouvintes, Rick, o que é ser Ojubonã? Qual é esse cargo tão importante dentro do Candomblé? Então, o Ojubonã é uma pessoa que são os olhos que cria, né? Essa pessoa que está literalmente ligada ao Iaô, que está nesse processo iniciático. Então ele fica ali um tempo recluso, né? Do mundo, dos seus vícios, dos seus vínculos. Fica totalmente voltado para a sua iniciação. Então, a única pessoa que acaba tendo contato é a Orixá, Babalorixá e o Ojubonã, né? No caso, eu sou essa pessoa, essa figura que está ali nos momentos de crise, no momento de choro, de saudade, mas também nos momentos alegres, quando se sabe o orixá que vai se nascer, quando passa pelos ebóis e se sente leve, quando vê que já deu o primeiro passo. Então você está ali literalmente trilhando um caminho de uma criança, né? Você volta a ser criança, você volta para o útero. E aí é o útero totalmente diferenciado, que é o útero do orixá, né? O orixá ele te dá um renascimento. Ele te faz voltar à vida de uma maneira muito genuína que não se nasce de novo, né? Você deu uma vez iniciado, você não vai se iniciar de novo.
Então é um evento muito simbólico, específico, e o Jumana tá aí, que cuida da alimentação desse recolhido, que cuida das roupas desse recolhido, que cuida dessa articulação com o barracão em relação a esse lugar que é de reclusão desse IAO, que está ali, né, nesse momento iniciático na religião. E de entendimento, é aquela pessoa que acorda de manhã 6 horas para fazer as rezas, que acorda de madrugada para dar a maionga necessária também de madrugada, enfim, tudo é o Jumana que acaba passando. Os sonhos sou eu que passo por Pai de Santo. Então é uma pessoa que está literalmente ligada nesse processo de cuidado, mas também de muita troca e ensinamento, né? E qual é a responsabilidade de formar um IAO dentro da religião? Primeiro, eu acho que é dar continuidade, né? Primeiro, dar continuidade, a responsabilidade de dar continuidade para esse nosso contexto ancestral, do que a gente acredita, dessa experiência afetiva com a religião, porque tem várias pessoas também que têm todo mundo tem seus momentos bons e ruins, né? Em qualquer lugar, e na religião a gente não está ileso disso. Mas é muito importante a gente tirar todo tipo de achismo do processo e focar em algo que é a nossa missão principal, que são os orixás, né? Eu entro lá e eu sempre lembro assim, o meu olhar pouco importa dentro do terreiro naquele momento. Eu acho que quando eu começo a olhar as pessoas com os olhos de Mãe Oxum, acho que tudo muda, porque o Oxum não quer julgar o outro, o Oxum não está ali para julgar ninguém. Então acho que a importância da gente falar sobre olhar com mais empatia, olhar com mais amor, olhar com afeto para o outro, diz muito mais sobre a nossa religião do que julgar uma roupa, ou julgar porque aquela pessoa veio desse jeito e não daquele. Porque se eu tiver com uma roupa assim, mas também se eu tiver com uma roupa simples de ração, por exemplo, o Oxum vai me abraçar da mesma maneira e com a mesma intensidade que ela me abraçou desde o primeiro momento que eu cheguei no terreiro. É muita verdade, Pai Lídia. E como que o Oxum te orienta nesse processo de uma iniciação? Como que ela trabalha seu espiritual, sua mente? Oxum é um orixá muito exigente, né? E Oxum, para quem não sabe, ela é a grande matriarca, a grande Ialorixá, né? Foi ela que criou o Candomblé, o Iaô, a Codidé. Então, assim, é um orixá que ela é muito resistente, ela é muito rigorosa com a iniciação. Então, eu acredito que você deva sofrer, assim, não sofrer, mas deve ser muito cobrado, né, por Oxum nesse sentido, né? Sou porque eu sou filho de um homem de Oiá e eu sou de Oxum. Ou seja, Oiá e Oxum me cobram o tempo inteiro e eu levo isso, não uma cobrança negativa, uma cobrança de evolução. Eu acho que tudo que eu aprendo dentro do terreiro, eu acabo levando para minha vida pessoal. Então, assim, não pode. Eu sou muito objetivo dentro da minha função ali. Então, se não pode entrar em tal lugar específico, não pode entrar. Se meu pai falou que não pode fazer, não pode fazer. Se o Oxum me dá a intuição ali de que tem que fazer alguma coisa específica, eu vou lá e faço. E até hoje, com a experiência com o meu pai lá na nossa axé, né? O Oxum realmente me dá intuição positivas para acontecer as coisas. Desde quando meu pai vem falar comigo, eu já consegui resolver. E ela conta as coisas assim, ó, tá fazendo besteira. Conta. E é nesse sentido mesmo. Ela vem nos meus sonhos, ela me dá esse lugar, ela sopra, né, no meu ouvido muito forte, assim, essa relação. Então, por exemplo, se eu tô errado, ela vai ser a primeira pessoa que vai me cobrar. Então, se eu não posso fazer, eu não faço. Se eu tô de resguardo, é resguardo. Eu não vou pra festa, eu não saio. Tem um bom exemplo, que é meu pai, né? Meu pai, Diego de Oiá, ele é muito dedicado, responsável. Então, quando a gente tem um bom exemplo, a gente acaba seguindo bons exemplos, né? Então, ele fala muito sobre isso, né? Um bom filho, um dia vai se tornar um bom pai. Ou uma boa filha se torna uma boa mãe. Né? Então eu acredito muito nisso e me dedico para ser um bom filho, e eu acredito também que estou me tornando um bom pai muito cedo, né? Mas porque, né, o orixá quis assim para poder cuidar de outras pessoas e cuido com muito carinho. E o Oxum faz isso, né? Ela vem ali, ela faz o que eu não ganhei nada no grito, nada na briga. Eu sou muito observador, isso aprendi com ela.
minha mãe, carnal, ela é muito explosiva, né? Mas Oxum me mostrou outra balança, o outro lado da balança, que é o lugar que é do silêncio, que se acalma, que não entra no embate, que inclusive ganha uma guerra simplesmente sentada, olhando tudo acontecer. Então, é verdade. Eu vejo isso acontecer diariamente, quando todo mundo está na confusão e tudo está desandando ali, quando eu consigo me concentrar no que é importante, as coisas parecem que já tem resposta logo em seguida. Isso é porque gosto. A Oxum, ela é magnífica, né? Eu sou suspeito pra falar. E é isso, gente. O Jubonan é os olhos do caminho, é aquela pessoa que está ali responsável por criar aquele Iaô, aquela criança que está renascendo, né, para o mundo espiritual. Então, olha a responsabilidade. Ele passa a ser, ele deixa de ser filho, porque quando você entra para uma religião, você entra para ser cuidado, né, para cuidar da sua espiritualidade. Não que isso não aconteça com ele, mas ele hoje passa a ter uma responsabilidade maior dentro do axé. E isso requer muita sabedoria, requer sabedoria, além da sabedoria ancestral, requer um ori aperê. Então, com certeza, o Pai Diego de Oiá cuida muito bem desse ori, para que ele possa guardar todas as informações, para ter sabedoria, porque a gente sabe que toda casa de axé, né, Pai, sofre os seus ataques, tem seus problemas, e é nesse momento que o Jubonan, que o Babaquerê, a Iaquequerê, Babaifum, Iaifum, enfim, são vários cargos dentro do candomblé que tem que ter cabeça, discernimento, sabedoria, compreensão e entendimento para poder estar ali de braços dados, de mão dada com o Babalorixá, com o Ialorixá, para que nada de ruim aconteça, né? Não deixe o agé entrar, o agé, né? Porque entra. Porque a gente está ali criando pessoas que têm entendimento diferente do nosso, da nossa religião, que tem criação diferente do dia a dia, que tem problemas ancestrais, problemas emocionais, e quando você está ali dentro dessa espiritualidade, dentro do útero, você está muito aberto a sentir isso tudo, né? Porque você faz uma retrospectiva da sua vida nesse momento da reclusão espiritual, e aí você acaba se conectando com coisas passadas, com problemas, e o Jubonan tem que estar ali preparado para tudo, para ser o psicólogo, o psiquiatra. É verdade, é verdade. É exatamente isso. Então, assim, admiro muito, é de muita responsabilidade, e eu tenho certeza que o Pai Diego está muito bem estruturado e fez uma ótima escolha, porque a gente vê na sua energia, na sua fala, a paciência, a tranquilidade, a sabedoria com cada coisa, né? E isso é muito importante dentro do candomblé. É você, porque a casa de candomblé é uma empresa, né, pai? Então, assim, você precisa ter o administrador, você precisa ter aquela pessoa que está ali organizando, que está limpando, que está fazendo, porque o Babalorixá e o Orixá não conseguem fazer tudo. Não. Ela não tem tempo de fazer tudo, ela precisa estar ali centrada para ver a mensagem do Orixá. Então o Jubonan está ali, é o que mais trabalha. Não, acho que é uma, pelo menos eu posso dizer pela minha experiência no nosso terreiro, né, lá do Ilha Xaviainã. Eu acho que a gente tem um exemplo que é o Pai Diego, que bota a mão na massa, inclusive agora na nossa função de Oxalá. A gente piscou, a gente achou que ele estava na mesa de jogo, ele estava na cozinha preparando a G1 para todo mundo, a comida para todo mundo comer. Estava todo mundo muito cansado, né? A função assim muito corrida. E aí eu acho que esse é o exemplo que eu sigo, né? Esse cuidado com a família, é um terreiro de família, né? Acho que não tem o que falar, assim, as mães Equedes são excepcionais, a nossa Iaquequerê, né? E a Cristina, tem os pais Ogães também, os filhos também que se dedicam, que são fiéis, assim, né? Não fiéis a mim, são fiéis ao Orixá, e fiéis também, assim, à casa de Mãe Ansã. Isso é muito forte. Então, assim, quando a gente se dedica para o Orixá me mostra caminho, assim, pra gente. Com certeza. Então, acho que se as pessoas conseguem enxergar um pouco disso em mim, né? Talvez essa calma, porque é isso, né? Também tem calma, mas também tem a cachoeira forte contra o Caio, também tem seu lado. Afoga. Exatamente. Mas acho que tem a pororoca. Tem a pororoca, tem a tromba d'água. Entendeu? Então, assim, tem dois lados, assim, né? A história sempre tem dois lados, mas acho que é muito importante a gente também conseguir encontrar esse equilíbrio. Eu acho que o Xum né? Ela continua sendo e vai ser pro resto da minha vida uma mãe muito zelosa, cautelosa e que ensina muito na calma, né? Sem precisar levantar
a mão assim para poder dizer nada. No olhar eu já entendo tudo que ela quer me dizer, assim, de verdade. Axé. Existe diferença entre formar no axé e formar na arte? Hoje eu digo que não. Acredito. Eu hoje digo com certeza que não, porque o mesmo carinho, afeto, óbvio que tem coisas que são específicas. O que a gente tem de fundamento dentro do terreiro, por exemplo, não é o mesmo fundamento que se tem numa sala de aula, dentro de um espaço cultural. Mas eu acho que a essência do que eu faço, de como eu trabalho, de como eu recepciono essas pessoas, a troca que eu me dedico para elas, para os espaços, é a mesma. Eu acho que eu tento olhar, porque eu não sou do fã de Oxum dentro do Ilha Xauianã. Eu sou do fã de Oxum lá dentro e fora dele. Sim. Então, assim, o Ricardo, que se tornou, artisticamente falando, Rick Xavier, ele continua sendo a mesma pessoa. Essa pessoa aqui do corpo terreiro é a pessoa que é o Dofano de Oxum, que é o Jubonã, que é professor, que é o Rick, que é o Ricardinho, que é o Dinho, para minha família. Então, assim, é essa mesma pessoa que carrega essa corporeidade, essa memória no corpo o tempo inteiro. Que lindo. É muito verdadeiro isso. Eu pratico a minha espiritualidade o tempo inteiro das minhas relações. Eu acredito que você faça a mesma coisa. Você leva essa sua espiritualidade, esse cuidado que a gente aprende dentro do terreiro para as suas aulas na Maré, para os seus alunos. Sim, eu faço muito porque existe um preconceito, né? Então, assim, eu tenho alguns trabalhos meus que eu crio voltado para a cultura afro-brasileira, pensando nesse lugar de trazer democratização, né, para o entendimento das pessoas. Acho que para elas entenderem o que é de fato, né, sem pré-julgar ou pré-dizer o que é aquilo, né. Então, acho que é importante pensar estratégias, isso é uma estratégia de professor mesmo, né? Uma estratégia pedagógica, que é como eu consigo acessar aquela história, aquela memória, aquela pessoa sem ser invasivo, consigo respeitar também o que aquela pessoa tem de construção. Então, talvez aquela pessoa seja de uma outra religião e ela não queira se aprofundar nos fundamentos da minha religião, mas ela talvez precisa só entender de fato o que era aquilo para ela não ter um preconceito sobre aquilo. Então é através do meu respeito, com o seu respeito, que a gente acaba entendendo um pouco melhor os fluxos de pensamento, de vivências, de memórias, de lugares diversos que as pessoas vêm. Todo mundo tem uma história, né? É verdade, você falou tudo, né, Henrique? É o respeito. A gente não quer ser tolerado, a gente quer apenas ser respeitado pela Sim. nossa cultura, pela nossa religião, pela experiência de vida, e você leva isso para todos os campos, o respeito e de entender o outro da forma que ele quer se colocar dentro daquela dança, daquele aspecto. E o mais legal disso tudo é que você escolheu uma religião justamente que usa a dança para mostrar a espiritualidade, trazer o axé, né? Como que é isso para você no momento da dança? Você que também ensina os iaôs a dançar? Então, eu ensino, mas eu aprendo muito, muito, muito nesse momento com a minha mãe Ekede, Sara de Manjá, né? Sara dança? Eu nunca vi Sara dançando. A Sara dança muito pros orixás. Ah, eu vou chamar a Sara para dar aula para os iaôs, gente. A mãe Ekede Sara é muito dedicada, assim, como todos os cargos da casa, né? Mas Mãe Ekede Sara é muito dedicada, ela sabe dançar para todos os orixás. Ela que foi que me ensinou, né, a dança dos orixás no início. Hoje eu faço aula com outros profissionais da dança, que também são da religião. Tem a Gleu, que é uma professora maravilhosa, que me fazem também trazer ferramentas para as minhas aulas de dança, né? Amanhã, por exemplo, eu vou dar uma aula para o núcleo de formação dessa escola que eu fiz parte, e eu trago essa bagagem, né, sobre essa experiência com as danças populares, as danças dos orixás, a dança contemporânea, dança criativa, que é a dança com as crianças. Então, eu transformo minhas aulas em vivência. Então, a dança dos orixás, ela se torna parte disso, né? Mas no processo do Iaô, eu tô ali dando suporte, né? Pra não ficar com medo, às vezes tem muita vergonha. Eu sou professor de dança, então 1, 2, 3, 1, 2, 3, o 7, 8 faz parte do processo, porque a gente aprende para ajudar também, né? No processo com o orixá, de entender, né, como vai lidar ali no salão. Nossa, fica mais fácil ter uma aula com o professor, né? E aí junta, né, uma mãe Ekede, que é maravilhosa, que tem toda uma experiência, e um professor de dança, a gente Eu vejo muito amor nos seus olhos e na sua fala, quando você fala sobre o orixá e quando você fala sobre a dança. Então você conseguiu, de fato, se realizar profissionalmente, né, Henrique? Isso é muito bom, né? Sim, eu acho que uma das coisas que eu mais falava assim para o meu ex-parceiro, né, o quanto eu tinha medo de ficar sozinho, né?
E aí depois que eu me iniciei, eu entendi que eu nunca mais ia estar sozinho. Então quando eu entendi isso, pra mim pouco me importou a opinião alheia, sabe? No sentido de julgamento do que eu faço. Então eu comecei a acreditar mais. Comecei a acreditar mais na potência do que eu construo, nos encontros que eu tenho, nos encontros inesperados, encontros assim que surgem carinhosamente assim do nada, através de experiências. Então acho que se eu hoje com 30 anos consigo hoje estar fazendo o que eu faço, é porque eu faço tudo com muita intensidade, com muito amor. Eu acho que eu tenho muito amor à vida. Eu acho que um dia eu quase perdi, cheguei no terreiro e o Orixá me deu isso de volta e eu falei, não, pera, o que o Orixá me deu, eu acho que talvez eu não tenha uma outra chance. Que legal, muito lindo isso. E que horas sobra um tempinho pro Rick, né, pra vida pessoal? Tem esse tempo? Nesse momento, o Rick não tá tendo muito tempo pra vida pessoal. Porque acho que eu tô me dedicando muito para as coisas andarem assim, né? Mas agora, né, domingo, Dia das Mães, eu acho que o Rick vai ter esse momento, porque eu vou estar com a minha mãe, eu vou estar com a minha avó, com a minha família, que eu amo de paixão. Inclusive, eles devem estar agora escutando a gente, porque o grupo da família... Um grande beijo pra vocês, família. Eles ficam empolgados, eles me apoiam muito em tudo que eu faço, então... Desse tempo todo, sem ter tempo para poder me dedicar ao Rick nesse sentido, porque eu estou me dedicando, né? É uma dedicação minha também, né? Eu gosto de trabalhar, eu gosto de me dedicar aos meus projetos, fazer que as coisas aconteçam, mas de fato, domingo, Dia das Mães, é um dia de festa para a família, né? Eu vou estar com a família, enfim, para comemorar assim perfeitamente. A gente preparou uma grande festa, né? Porque minha avó já está um pouco mais idosa. E aí, enfim, a gente quer criar esses laços. As crianças mais novas não tiveram experiências como eu tive na minha infância. Então acho que isso é também aí construção de memória afetiva. Sim, com certeza. E você quer deixar alguma mensagem para as mães? Nesse momento, essa semana é a semana do amor, né? Semana que a gente está envolvida aí com amor materno, com esse grande dia. Eu sei que o Dia das Mães são todos os dias, né? Mas você quer deixar alguma mensagem? Você que é um homem que lida diretamente com a criação, com a formação de seres humanos, de pessoas do axé. Eu acho que, mesmo que você seja um homem, você é um homem que lida diretamente com esse renascimento, com essa coisa do útero, de Oxum. Então você entende, né, sobre o que a gente fala, do que a gente sente. Entendo. Você quer deixar alguma mensagem aí para sua família, para sua mãe, para as Yalorixás, para as grandes mães aí do nosso Brasil, fora do Brasil também? Tem muita gente fora do Brasil nos escutando. Eu acho que eu vou trazer uma imagem muito bonita que eu já falei aqui hoje, mas que eu reforço e digo, né, sobre as mães. Sejam mães de axé, seja mãe Kelly, seja Iaquequerê, seja mãe carnal, né? Sejam mães consequentes, né? Porque vó também é mãe. Para as mulheres que são mães, que desejam ser mães, né? Eu acho que eu fico com a imagem da cachoeira, né? Vou trazer aqui a cachoeira de Oxum. Eu vejo a maternidade enquanto a água da cachoeira que cai, sabe? Ela está sempre disponível a cair pelos seus, e ela está ali para lubrificar, para abraçar, porque é isso, a água ela não vem destruindo tudo na cachoeira, sempre. Ela às vezes vem muito mais impetuosa porque ela precisa dar um recado. Eu acho que eu vejo assim a maternidade, sabe? Às vezes ela precisa ser um pouco mais rígida, mas na sua maior parte ela está sempre em contato, em fluxo constante com tudo que está ao redor. Então as árvores em volta da cachoeira faz parte dessa paisagem, o vento que bate na água, os peixes que moram nessa cachoeira, as pedras que estão ali formando essa paisagem. Então assim, mãe é isso, né, pra mim. Mãe é esse útero que, por mais que o filho vá, esse útero continua existindo, né? E aí é no cuidado, é no amor, é no afeto. Então quero agradecer imensamente, porque eu sou uma pessoa muito amada e cuidada por mulheres maravilhosas, seja pelas minhas amigas, seja pelas minhas vizinhas, seja pela minha mãe, pelas minhas tias, pelas minhas avós, seja pelas minhas mães da espiritualidade também, as minhas mães Equedes, né? Minha Jubonã também, que eu fui cuidada por uma mulher também, dentro do Rancó. Então, assim, por todas as mulheres assim, que desejam também, querem um dia ser mãe, muito obrigado e continuem, porque a maternidade realmente é algo muito bonito de se ver,
mas também de se vivenciar, porque enquanto filho eu posso dizer que a minha mãe tem um amor que só no olhar dela eu consigo enxergar. É olhando para os olhos dela que eu falo assim, realmente eu sou um presente para ela, mas ela não deixa nunca de ser um presente para mim todos os dias. Ai, que lindo, mãe. Qual é o nome da sua mãe? Regina. Regina, um grande beijo, um feliz Dia das Mães para a senhora. Quero lhe parabenizar por esse filho lindo, maravilhoso que a senhora criou, né? Estamos assim muito felizes de receber o Rick aqui hoje e entender essa história linda que ele vem trazendo nessa trajetória dele. Parabéns, tá? Obrigada. Chegamos aí ao nosso final do nosso programa, mas eu quero fazer ainda 2 perguntas para você. O que a favela ensina que o mundo ainda não aprendeu? A favela ensina que o mundo, ele é de todo mundo. A favela ensina que a gente tem história, tem memória, que todo mundo é gente, que todo mundo tem espaço. A favela ensina que o mundo ainda está muito desigual e está longe de ser acessível para todo mundo. A favela ensina que estar em coletivo transforma muito mais do que estar dentro da sua casa, ali no seu mundinho, sabe? Quando você olha para o lado, você vê um universo. E eu acho que a favela ensina isso diariamente. Desde a pessoa que compra o pão para a vizinha porque não pode sair de casa, desde os jantares, almoços, festas comemorativas, do vizinho que convida outro vizinho para estar junto. Acho que a favela, ela está em movimento o tempo inteiro. Não tem... Eu até criei um solo chamado Pausa Sem Silêncio, porque fala sobre esse território, né? A maré não para, a favela não para. Desde o momento que... Até de noite, quando todo mundo dorme, ainda assim existe um movimento das pessoas que saem de madrugada, pessoas que estão chegando, o padeiro que está fazendo pão para estar de manhã fresquinho. Então, assim, não para o tempo inteiro. E isso você vê muito forte nos territórios de favela. Então, se a favela pode ensinar alguma coisa, é que o mundo é de todo mundo. Que lindo. Que bagagem, hein, Henrique? Que ensinamento, que aula você trouxe hoje pra gente aqui. E, para finalizar, eu queria que você passasse pra gente que legado você quer deixar aí, né, para as próximas gerações. Sejam vocês. Eu acho que se eu estou conseguindo conquistar as coisas é porque eu sou quem eu desejo ser, sem ter medo do julgamento das pessoas. Eu amo ser do Fano de Oxum, eu amo ser da Favela da Maré, eu amo ser artista, professor, eu amo amar. Então, assim, não tem como eu não fazer isso. Então, eu acho que as pessoas elas sempre estão na expectativa de se tornar algo pelo outro, para o outro. E a gente esquece de ser quem a gente quer e quem a gente é. Então, isso é muito importante, assim, é muito forte quando a gente se encontra com a gente. Quando a gente se encontra com a gente, que é o espelho da Oxum, quando você se vê no espelho da Oxum, que você fala assim, pera, esse é o Ricardo Xavier, você se torna tudo que você quer ser. Até os seus sonhos abrem espaço para novos sonhos. Eles abrem alas assim para coisas que você nem imaginava, que estava fora do roteiro. Quem diria que um dia estaria aqui, né, no programa falando com uma pessoa super especial que fez esse convite carinhosamente, que eu abracei muito e que está reverberando com certeza na minha família que está aqui assistindo a gente, escutando, mas ao mesmo tempo em outras pessoas que vão ver em algum momento que a gente está conversando aqui. Então, sou muito grata. Então, assim, se eu posso dizer assim, eu não desista de ser quem a gente é, assim, né? Eu digo isso para a senhora, para mim, para todo mundo, assim. É muito importante fazer um trabalho que de fato venha trazer alegria, venha trazer visibilidade, venha trazer força, venha trazer esperança, né, para o outro. Eu, quando pensei no Ecoaxé, eu pensei exatamente nisso, de como que eu poderia ajudar outras pessoas a trazer visibilidade, a contar suas histórias, e é exatamente isso que a gente faz aqui toda quinta-feira, trazer histórias como a sua, que às vezes tem uma visibilidade, mas tem visibilidade dentro daquele seu grupo, né? E que agora vai ganhar um outro olhar dentro do meu grupo, dentro de outros grupos, né? Então é importante a gente fazer esse trabalho, não desistir, como o Rick está falando, né? Seguir o Ori aí, ó, firme, cuidar da cabeça, buscar uma ajuda espiritual, né, Rick? É muito importante, ainda mais no mundo que a gente está vivendo hoje. E é isso, como ele falou, viver no coletivo. Ninguém anda sozinho, ninguém consegue conquistar as coisas sozinhas. Precisamos um dos outros.
eu preciso de você, você precisa de mim, e assim a gente vai caminhando de mãos dadas com a força do orixá para que a gente consiga vencer os obstáculos, né, Rick? Rick, você quer deixar os seus contatos? Uma pergunta que eu queria fazer é o seguinte: você faz essas apresentações fora da maré? Você, por exemplo, eu vou fazer um show. Por exemplo, o Axé sempre está fazendo evento. E a gente gosta de apresentar novas figuras do Axé ou projetos. No último evento que a gente fez, teve teatro, teve escritores, lançamentos de livro. Então eu queria até saber, porque justamente para que eu possa trazer vocês também mais para o nosso mundo, né, de evento, e também promover vocês aí na rádio para que alguém, um patrocinador, alguém que queira, né, conhecer o movimento de vocês, deixe seu contato, explique aí como é que você age fora, né, da maré, quais são as apresentações que você consegue fazer. Sim. Primeiro tem o arroba do coletivo, né? @coletivo_papo de laje. Lá as pessoas vão encontrar, né, os nossos projetos, desde aulas de dança até as outras aulas. Vai encontrar um pouco mais sobre a Escola Comunitária de Artes. Lá tem o nosso contato para poder, quem quiser apoiar, ajudar, quiser fazer alguma parceria, né, quiser conhecer um pouco melhor a trajetória do coletivo. Agora em maio a gente completa 7 anos de atuação no território da Maré, no dia 25 de maio. Então aí são 7 anos que o coletivo está atuando no território da Maré e que agora a gente tem um espaço físico de ocupação. Então o coletivo está ali disponível, tem vários projetos já que estão já escritos, a gente está esperando conseguir, financeiramente falando, verba para poder tocar, né? Porque nem tudo também dá para tocar com voluntariado, porque precisa comprar material, tem toda uma logística financeira, mas estão inscritos projetos, então se você quiser apoiar e quiser estar com a gente aí, vai ser super bem-vindo. Tem o meu arroba também, do meu Instagram artístico, né, que é @rickxxavier, e aí ele tem um pouco do meu trabalho também, da minha trajetória, do que eu faço, das viagens que eu fiz, por onde eu andei aí até chegar hoje. Mas eu tenho 3 solos atualmente, né, que é o Pausa Sem Silêncio, tem o Ori, um solo manifesto, e tem Heranças Dançando com as Memórias. São 3 solos que eu tenho, estão prontos já, que eu já dancei em espaços culturais, dentro e fora da Maré, em festivais, em vários ambientes diferenciados. E agora está saindo aí, em breve a gente vai poder anunciar um pouco melhor, mas tem o Ibejos, que é um espetáculo, é um duo, que vai ser feito por mim e a Negalu, que fala um pouco sobre a infância nas 2 visões, né, da alegria e das dores. Então a gente traz aí 2 figuras, né, de 2 personagens que dançam através das suas memórias, de 2 pessoas que já foram crianças e que voltam com sua visão experiente de adulto, né, falando um pouco sobre a infância. Nossa, que lindo. E aí em breve a gente vai trazer mais esse projeto aí para vocês. Mas a gente acompanha o Rick lá na rede social, vocês acompanham todos esses projetos dele. E você também dá aula fora da Maré? Eu dou aula, assim, os projetos eu vou para todos os lugares, né? Eu acho que os convites vão acontecendo, eu vou indo, vou querendo esse contato, com o Coletivo Papo de Laje também. Tem aulas de dança, tem aula de música, tem aula de teatro, tem outros tipos de aula também que a gente leva para outros espaços. Agora, nesse momento, a gente está tentando fazer uma articulação com o CAB, que é o Museu da História e Cultura Afro-Brasileira, né? Tentando levar algum projeto para lá, porque a gente tem uma exposição chamada Maré que Vemos, que é uma exposição de fotografias e objetos de memória. E aí, como é um museu, a gente pensou em levar para lá. Mas basicamente é isso, acho que é super possível, quem se interessar é só entrar em contato. Eu já quero tudo. Porque a gente agora acabou de fazer uma participação na Feira Gastronômica da Maré, então a gente levou lá uma performance, ao mesmo tempo que da performance se tornou um cortejo, do cortejo já se tornou já uma aula de dança, tipo de zumba no meio da feira. Eu acho que é sobre isso, né? Quando a gente está aberto para os encontros, os encontros eles vão potencializando outras formas de estar. Né? É verdade. Parabéns pela trajetória, pela sabedoria, que Oxum continue te trazendo esse brilho, esse encanto, essa magia, que Exu te leve aí por muitos, pelo mundo, passando esse seu conhecimento, esse seu ensinamento aí de muito axé, tá? Obrigado. E gente, é isso. Eu quero desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães, muita felicidade, muitas alegrias. Sabemos que ser mãe não é fácil, né? Educar um outro ser humano é muito difícil, mas é grandioso, né? É muito valioso ser mãe. Então, feliz Dia das Mães para todas as mães.
O Ecoaxé está aqui para ouvir vocês, as senhoras e senhores. Então mandem as suas mensagens. O Rick, depois que a gente tiver um tempinho, a gente pode fazer uma live, Rick, para poder responder a pergunta dos seus fãs, que com certeza tem muitos, né? Então sejam todos muito bem-vindos sempre à Rádio Tropical Web Brasil. Rick, muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite. Sua bênção. Foi rica a nossa tarde, foi maravilhosa. Eu aprendi muito com você hoje. E eu fico muito feliz pela nossa construção de amizade e por eu ter chamado você, porque foi tão grandioso o que você passou. Eu tenho certeza que serviu para muitos jovens que hoje também, sabe, estão buscando. E é isso, gente, é se fortalecer. O Rick está aqui hoje, como ele falou, através do fortalecimento espiritual, através da sabedoria, através de um bom direcionamento de um bom sacerdote. Então, Rick, muito obrigada, sua bênção. Dá um beijo no Pai Diego. Amo vocês, a sua família é minha família. E que possamos estar juntos todas as quinta-feiras, às 15 horas, aqui na programação, no programa Ecoaxé, na Rádio Tropical Web Brasil. Não perca a programação da semana que vem. Curtam bastante, é o domingo de vocês, o restinho de semana. E eu já vou, porque tem um outro programa para começar e hoje a gente estava atrasado. Tá bom, Rick? Um grande beijo. Um beijo. Obrigada a toda a produção da Rádio Tropical Web Brasil, a Luciana, minha filha Bianca que está aqui. Tá? Muito obrigada a todos. Um beijo e que Manhã abençoe. Axé.